um homem feio, barrigudo, de nariz chato e olhos esbugalhados, que andava mancando com suas roupas sujas e pés descalços. Essa é a figura caricata que mudou a história para sempre, fazendo com que a filosofia passasse a encarar de maneira mais séria questões fundamentais sobre a ética e a política. Afinal de contas, quem foi Sócrates? Como ele chegou à filosofia e como ele conseguiu transformá-la? E o que ele recebeu como recompensa pelos seus feitos? Sócrates nasceu em 470 a.C., em Atenas, na Grécia. Seu pai era um escultor e sua mãe era uma parteira. Sócrates assumiu um papel como guerreiro da cidade e participou de várias batalhas. Em uma delas, a Batalha de Potidaia, salvou a vida de um companheiro de exército e foi considerado herói por conta disso. Aos 50 anos de idade, Sócrates se casou com Xântipa e teve 3 filhos, Lamprócles, Menexeno e Sofronisco. Com o dinheiro que recebeu pela coragem que ele demonstrou em batalha e também com a herança que ganhou depois da morte do pai, Sócrates teve dinheiro suficiente para nunca precisar trabalhar na vida. Ele não era rico, mas a sua família também não passava fome. E o que Sócrates fazia com todo o tempo livre que ele tinha? É aí que começa a história de Sócrates na filosofia. Seu amigo Querefonte certa vez foi até o oráculo de Delfos. O oráculo era um lugar em que os gregos iam para obter respostas e conselhos diretamente dos deuses. É como hoje em dia quem vai numa vidente, ou numa cartomante, ou algo parecido. Querefonte perguntou a Pitonisa, a mulher que comandava o oráculo, se havia alguma pessoa mais sábia que Sócrates. E a resposta foi que não. Não havia ninguém mais sábio. Ao saber disso, Querefonte logo correu para contar essa notícia para Sócrates, que recebeu essa informação com bastante suspeita. Sócrates ficou muito desconfiado, porque ele sabia que ele não era uma pessoa tão sábia assim. Ele não sabia comandar um exército, ele não sabia escrever poemas, ele não sabia fazer esculturas. Como ele, uma pessoa completamente comum, poderia ser a pessoa mais sábia da cidade de Atenas? Sócrates imaginou que se tratava de um enigma que os deuses haviam enviado para que ele resolvesse. Convencido de que havia um mistério, decidiu que dedicaria a sua vida a isso. A partir daquele momento, Sócrates não trabalhou mais. Ele passava todos os seus dias tentando resolver o enigma que os deuses lhe tinham proposto. Resolver esse mistério, Sócrates criou um método interessante. Não se considerando sábio e imaginando que as outras pessoas da cidade de Atenas tinham mais sabedoria do que ele para compartilhar, ele decidiu escutar as pessoas. Ele caminhava pelas ruas de Atenas, pelo mercado de Atenas, conversando com políticos, com poetas, com escritores de tragédias e com artesãos, sempre tentando tirar alguma sabedoria, tentando descobrir o que aquelas pessoas sabiam de verdade. Mas logo ele percebeu o que havia de errado. Os poetas, por exemplo, não sabiam explicar o significado dos próprios poemas que escreviam. Os artesãos, embora soubessem sim fazer bem os seus artigos, julgavam que tinham sabedoria em vários outros temas, mas sempre falhavam em provar esse conhecimento. Para ficar um pouco mais claro como funcionavam esses diálogos socráticos, vamos pegar um exemplo em que Sócrates conversa com Hípias sobre o tema da beleza. Sócrates quer saber o que é o belo, o que é aquele conceito que está presente em todas as coisas bonitas. A primeira resposta de Hípias é dizer que uma bela virgem é bela. Sócrates escuta essa resposta e já logo refuta. Uma bela égua também é bela, assim como um belo pote ou uma bela lira. O que seria o belo, então? A virgem, a égua, o pote ou a lira? Com essa resposta tão ruim de Hípias, Sócrates pede que ele tente responder novamente a questão, agora de forma mais elaborada. Hípias então argumenta que vai dizer a Sócrates o que é o belo, ou seja, aquela coisa que quando é possuída pelas outras, faz com que elas sejam bonitas. Por exemplo, um colar é apenas um colar, mas quando nós adicionamos o belo a este colar, ele passa a ser um belo colar. E o mesmo acontece com várias outras coisas, com uma bela estátua ou com uma bela pintura. Hípias responde então que o belo, essa coisa que quando adicionada dá beleza para as coisas, é o ouro. E Sócrates novamente mostra que o argumento de Hípias não faz sentido nenhum. Por exemplo, algumas estátuas muitas vezes não têm ouro, mas sim marfim, e ainda assim são consideradas estátuas belíssimas. Hípias então é obrigado a mudar a sua resposta porque o marfim também é belo. Então ele dá uma terceira formulação e diz que tudo o que é apropriado a alguma coisa torna essa coisa bela. E aí, Sócrates, com toda a sua habilidade argumentativa, vai fazer a seguinte pergunta:
Imagine que você esteja preparando um caldeirão de sopa. O que é mais apropriado? Cozinhar a sopa com uma colher de madeira ou com uma colher de ouro? Qualquer cozinheiro da época da Grécia saberia dizer que a resposta correta é a colher de madeira. Então Hípias tem um grande problema a resolver. Como que ele pode ter dito há pouco tempo atrás que o ouro era o belo e agora encarar uma situação em que a coisa apropriada é a madeira e não o ouro? Hípias então desiste dessa formulação e tenta uma quarta resposta, dizendo: Sócrates, vou te dizer o que é verdadeiramente belo. O que é verdadeiramente belo é ser rico, saudável, receber várias honras, viver até a velhice, proporcionar um bom funeral para os pais e receber um bom funeral dos filhos. Embora essa resposta seja muito bonita, Sócrates novamente consegue encontrar uma falha na resposta de Hípias. Ele traz para a conversa o exemplo de Aquiles, famoso guerreiro da Grécia na época de Troia. Aquiles era um soldado que foi para a guerra e que sabia que ao voltar para a guerra de Troia acabaria morrendo, muito jovem, inclusive antes dos próprios pais. Aquiles era considerado um modelo de virtude na Grécia. E aí Sócrates diz: bom, o Aquiles morreu antes dos próprios pais. O Aquiles não deu um bom funeral para os seus pais. Você está me dizendo que a vida do Aquiles não foi bela? O Hípias fica completamente perdido com essa argumentação e Sócrates encerra a conversa dizendo que, de acordo com Hípias, o que é feio em alguns lugares e para algumas pessoas é bonito em outros lugares e para outras pessoas. E isso é um completo absurdo. Para Sócrates, a verdade é universal. O que é bom sempre. O que é belo sempre. O que é justo sempre. No fim das contas, Sócrates queria aprender com a beleza de Hípias, mas chegava ao final da conversa sem ter aprendido nada. E as conversas de Sócrates aconteciam sempre do mesmo jeito. Em primeiro lugar, ele usava da ironia, fingindo que queria aprender alguma coisa com a outra pessoa. Assim que a pessoa dava uma resposta, Sócrates refutava essa resposta e pedia que a pessoa tentasse novamente. Após várias tentativas sem sucesso, o interlocutor ficava com raiva ou fingia que tinha algum compromisso e ia embora, deixando Sócrates falando sozinho. E foi assim, com dezenas de conversas parecidas, que Sócrates finalmente compreendeu o enigma do oráculo de Delfos. Ele entendeu que a maioria das pessoas vivia como se elas tivessem uma sabedoria que, na verdade, elas não tinham, porque elas falhavam em explicar aquelas coisas que elas imaginavam. As pessoas não sabiam explicar o que era a justiça, o que era a coragem, o que era a beleza, o que era a amizade. Todas as pessoas viviam as suas vidas como se elas soubessem muito bem o que essas coisas são, mas no fim das contas, elas não sabiam de nada. Sócrates, por outro lado, nunca tinha se posicionado como se ele fosse um sábio. Ele reconhecia a própria ignorância. E é por isso que ele é o homem mais sábio de Atenas. Sócrates não é o homem mais sábio porque ele sabia mais do que todo mundo, mas porque ele sabia uma coisa a mais que as outras pessoas não reconheciam. Sócrates sabia que ele tinha muito a aprender. Sócrates reconhecia a sua própria ignorância. É exatamente neste pequeno pedaço de sabedoria que residia a sua diferença para as outras pessoas. Era exatamente por conta desse pequeno detalhe que Sócrates era, de fato, o homem mais sábio de Atenas. Ao compreender tudo isso, Sócrates interpretou que tinha recebido dos deuses uma missão para sua vida. O enigma era a forma dos deuses dizerem a ele que era preciso demonstrar para toda a cidade de Atenas que eles viviam na ignorância. Sendo assim, o que Sócrates fazia era um grande favor para a cidade. Ele abriu mão de cuidar da sua mulher e dos seus filhos para dedicar todo o seu tempo a mostrar o erro em que todos viviam e assim encaminhar todos no caminho da busca pela verdade. E por que buscar a verdade é tão importante? Porque Sócrates acreditava numa teoria que nós chamamos na filosofia de intelectualismo moral. Segundo essa teoria, as pessoas só conseguem fazer o que é bom quando elas sabem o que é o bem. Quando as pessoas não têm esse tipo de informação, quando elas ficam confusas, perdidas, elas acabam vivendo na ignorância. E por isso, a vida delas tem muito mais erros. Quem sabe o que é o bem, consegue nortear as suas ações para sempre atingir coisas boas. Mas quem não sabe, fica perdido e acaba agindo de qualquer forma. E por isso mesmo, acaba errando. Então, uma vida sem esse conhecimento é uma vida de ignorância, uma vida de erros, uma vida ruim. Só o conhecimento é capaz de transformar o ser humano em uma pessoa boa. Uma vida sem esse tipo de reflexão sobre o bem e o mal, sobre o certo e o errado, é uma vida de ignorância. E para Sócrates, é necessariamente uma vida que não vale a pena ser vivida, porque
obrigatoriamente é uma vida ruim. Tudo o que é bom provém do conhecimento, e tudo o que é mal provém da ignorância. E essa é a razão por trás de outra famosa frase de Sócrates: conhece-te a ti mesmo. Não foi ele quem inventou a frase, ele apenas dizia ela o tempo todo. O conhecimento mais importante é o conhecimento de si. Uma pessoa que conhece a si própria é capaz de conhecer os próprios desejos, conhecer os próprios limites, conhecer as próprias capacidades. Quem não conhece a si mesmo acaba julgando que é mais rico do que realmente é, que é mais belo do que realmente é, e o pior de tudo, mais sábio do que realmente é. Enquanto uma pessoa não conhece a si mesma, essa pessoa não tem capacidade para cuidar de si própria. Quem conhece a si mesmo, por outro lado, é capaz de identificar quais situações são convenientes para si e quais não são. Elas evitam erros, evitam fracassos. Ao andar pela cidade de Atenas e conversar com pessoas que se achavam sábias, Sócrates fazia elas passarem vergonha, porque elas acabavam sempre no final se mostrando ignorantes. E Sócrates fazia essas conversas em espaços públicos, no meio da rua, no mercado, nas praças. Os jovens da cidade logo perceberam o que acontecia e começaram a seguir Sócrates. Eles gostavam de ver as pessoas mais velhas passando vergonha e ficavam rindo disso. Sócrates não era um professor para esses jovens, eles apenas decidiram segui-lo por vontade própria. Os adultos de Atenas ficaram extremamente irritados com as atividades de Sócrates. Um desses senhores era um comerciante. Certo dia, o seu filho decidiu abandonar os negócios da família e se juntar a Sócrates para passar a vida se dedicando à filosofia. Esse foi o grande estopim. Esse comerciante se juntou a outros dois senhores e os três juntos, Aniton, Licon e Meleto, decidiram processar Sócrates junto ao tribunal de Atenas. Foram duas as acusações. Sócrates corrompia os jovens da cidade e não acreditava nos deuses. No dia do julgamento, Sócrates preferiu fazer a própria defesa em vez de contratar um advogado. Ele falou sobre Querefonte, sobre o oráculo de Delfos, sobre as conversas que ele tinha com as pessoas e sobre a ignorância em que todos viviam. Ele sabia que o verdadeiro motivo da sua acusação era que os atenienses não aguentavam mais serem expostos, não aguentavam mais encarar de frente a própria ignorância, não aguentavam mais encarar a verdade. Sócrates termina a sua defesa dizendo que é absurdo dizerem que ele não acreditava nos deuses. Afinal de contas, toda a história dele com a filosofia começa exatamente porque ele acreditava e porque ele decidiu levar a sério aquela mensagem divina que ele tinha recebido com o oráculo de Delfos. E se alguém dissesse que ele poderia ficar livre desde que se comprometesse a não mais ficar questionando as pessoas e fazendo perguntas no meio da rua, Sócrates diz que, se for assim, é melhor a morte. Uma vida sem filosofia não vale a pena ser vivida. Então, os 500 membros do júri votaram, e o placar foi de 280 a 220 votos a favor da condenação. Em seguida, os acusadores propuseram a pena de morte como punição. Sócrates teve a chance de pedir que a sua punição fosse apenas uma multa. Mas, considerando que nunca tinha feito nada de errado, ele disse que, se ele merecia alguma coisa pelas suas atitudes em relação à cidade de Atenas, o que ele merecia era uma refeição no Prytaneu, que nada mais era do que o restaurante onde iam jantar os campeões olímpicos depois de conseguirem uma vitória. Se Sócrates merecia alguma coisa pelo que ele tinha feito, essa coisa era um prêmio. Depois dessa atitude audaciosa, o placar foi de 360 a 140 votos a favor da pena de morte. Sabendo do resultado, Sócrates considerou que talvez fosse o melhor destino para ele. Ele já tinha 70 anos, e a morte só pode ser duas coisas. Se a morte for um sono profundo, ele dormiria para sempre, o que não é nenhum problema. Mas se a morte for a ida para o reino dos mortos, lá, Sócrates poderia continuar a praticar filosofia, conversando com todos os grandes nomes do passado que já haviam morrido, como Homero e Hesíodo. Devido a um ritual da cidade de Atenas, os criminosos só podiam ser executados quando um navio sagrado retornasse até a cidade. Sócrates então ficou preso enquanto o navio estava em alto mar e, durante esse período, foi visitado por amigos e pela sua família. Seus amigos sugeriram que ele aceitasse que pagassem uma multa no lugar dele, ou então que aceitasse se mudar de cidade. Mas Sócrates se recusou a aceitar que era culpado, e também se recusou a mudar de cidade, pois seria tratado de forma ainda pior se tentasse fazer filosofia em terras estrangeiras. Os amigos de Sócrates ainda criaram um plano para subornar os guardas e conseguir fugir, mas Sócrates disse que isso não seria justo. Ele viveu 70 anos da sua vida sob as leis de Atenas. E se agora, por acaso, as leis se voltavam contra ele,
o que ele tinha de fazer era seguir as leis. Quando o navio sagrado chegou, os amigos de Sócrates se puseram a chorar. Sua mulher se desesperou e todos falavam sobre a falta que aquele grande homem faria nas suas vidas. E assim, aos 70 anos de idade, Sócrates recebeu sua taça de veneno, bebeu, caminhou por alguns instantes e sentiu as pernas pesarem. Então se deitou. Antes do último suspiro, disse suas últimas palavras. Criton, lembre-se que devemos um galo a Asclépio. Faça a oferenda por mim. E assim, na primavera de 399 a.C., morreu o homem que deu a sua vida pela filosofia. As últimas palavras de Sócrates indicam que com a morte ele tinha se libertado. Era um alívio finalmente estar livre e não mais ser calado pela ignorância. Ao fazer tudo isso, Sócrates tirou a filosofia dos céus e trouxe a filosofia para a terra. Ele deixou de se preocupar com como o mundo funciona, como faziam os pré-socráticos, e percebeu que a sabedoria, o pensamento crítico, o raciocínio lógico poderiam ser utilizados e aplicados para criar uma vida melhor para todos nós. Assim, Sócrates se tornou o pai da filosofia, embora não tenha sido o primeiro filósofo. Se você quer aprender sobre Nietzsche, um filósofo que discordava bastante das ideias de Sócrates, é só clicar no vídeo que está aparecendo aqui do lado. Dê uma olhada também no meu perfil no Instagram e no podcast no Spotify. Lá tem mais conteúdo de filosofia para seguir o seu aprendizado. Os livros que eu usei como referência para construir esse vídeo e que você pode utilizar para começar a aprender sobre Sócrates estão aqui abaixo na descrição. Inscreva-se no canal para mais filosofia, eu te vejo no próximo vídeo e até mais!